Nessa manhã, quem vai estar partilhando a palavra de Deus conosco é a nossa irmã, a professora Isabel Marinho. Acertei. Ela é professora da rede de ensino adventista. Ela ensina aqui no Colégio Adventista de Salvador, no CAIS, e vai estar partindo o pão, a palavra de Deus conosco hoje. O tema da pregação de hoje é o que Deus espera de mim. Então, nós desejamos que Deus abençoe a nossa irmã, permitindo que a palavra de Deus seja levada para cada um de vocês que está aí em casa e que o Espírito Santo a inspire. Que Deus possa te usar nessa manhã e te abençoar hoje e sempre. Feliz sábado a todos os irmãos, todos os amigos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma oração juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor sempre nos busca onde quer que estejamos e nos traz de volta, nos perdoa, nos transforma segundo a sua graça. Neste momento estamos juntos como igreja, embora não presencialmente, mas como rebanho, buscando aprender do Senhor, buscando entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. Porém, Senhor, sou falha e não tenho condições de levar aquilo que o Senhor deseja para cada um. Mas o Espírito Santo pode. Então, a nossa súplica é que o Espírito Santo esteja em cada casa, em cada lugar onde alguém está conectado, neste canal e também em outros canais que estão partilhando a sua palavra. E que haja transformação na vida de todos aqueles que ouvirem a sua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço à Igreja de Jardim Cruzeiro pela oportunidade. É uma igreja onde eu gosto de vir. Gosto muito do convite. Quando falei para o meu esposo que vinha para cá, ele disse, gosto muito da Igreja de Jardim Cruzeiro. E parabenizo a liderança, louvo ao Senhor pela iniciativa da liderança desta igreja em criar a estrutura para manter o culto, quando seria tão mais fácil, tão mais cômodo, deixar que cada um assistisse pregações pelo YouTube, porque tem muitas, mas quando a liderança da igreja se preocupa com fazer a sua própria programação, demonstram cuidado com o seu rebanho local. E isso faz muita diferença na vida das pessoas. Faz com que a gente se sinta um pouquinho mais próximo uns dos outros, ainda que estejamos distantes fisicamente. Então, que Deus abençoe ricamente a esta liderança, para que continuem com a sua boa vontade, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. O versículo base que eu escolhi para partilhar com os irmãos hoje, bem conhecido de todos, acredito que praticamente todos aqueles que são cristãos o conhecem, está em Filipenses capítulo 4, versículo 13, e que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras versões, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa passagem foi escrita por Paulo num momento que não era muito azul, por assim dizer, na vida dele. Ele se encontrava preso e muitos de nós gostamos dessa passagem, especialmente quando estamos vivendo momentos de aflição, momentos de inconveniência, quando estamos diante de problemas que não conseguimos resolver, quando nos sentimos um pouco esmagados pelas circunstâncias que nos rodeiam, e ele, de fato, nos traz muito conforto. Especialmente se a gente conhecer e lembrar que a palavra usada aqui como tudo é a palavra que no original grego é pantos e que significa absolutamente tudo. Não é um tudo circunstancial aqui do momento, são todas as coisas absolutamente. E a gente ganha até uma nova coragem quando está diante de uma declaração dessas. E a gente pensa muito no ministério de Paulo, em tudo que ele fez, e de fato a gente pensa, não é? Ele de fato fez muita coisa. Ele cria nisso que ele escreveu aí. Até ele chegar nesse ponto,
Paulo passou por muitas experiências em sua vida e eu gostaria de refletir sobre algumas coisas da vida de Paulo, sobre as quais a gente não costuma pensar. A gente costuma pensar em Paulo como o grande pregador, o grande escritor, um homem de grande oratória, que falou para autoridades, falou para escravos, falou para judeus, para gentios. Mas Paulo, antes de chegar nesse ponto, ele tinha uma vida completamente diferente disso. Paulo nasceu na região que hoje compreende a Turquia. E a gente pode considerar que ele foi parte de uma família relativamente abastada. Os pais dele, embora judeus, tinham cidadania romana. Segundo os acadêmicos dizem, possivelmente eles conseguiram a cidadania romana ou comprando, ou, naquela época, ajudando a acabar com a pirataria que existia na região. Muitos habitantes ali da região da Cilícia se uniram ao exército romano e ajudaram que Roma tivesse vitória. E a estes que ajudaram, Roma resolveu premiar como cidadãos romanos, e pode ser que a família de Paulo, os pais dele, tenham sido contemplados dessa forma. O que fica claro é que eles eram uma família que tinha certo prestígio social. E Paulo nasceu já dentro desse contexto. A uma certa altura da vida dele, ele foi para Jerusalém para estudar, não é, as leis mosaicas, para ser instruído, para se tornar futuramente um rabino, instruído pelo grande Gamaliel. Alguns acadêmicos dizem que foi na infância, assim como Samuel foi logo cedo, outros acham que foi na adolescência. O fato é que, para ter direito a esse privilégio, pelo menos duas coisas eram necessárias que Paulo tivesse. Uma inteligência acima da média, mesmo porque a tradição dos ensinos, em sua maioria, seguia a tradição oral. Então, era necessário que ele ouvisse e memorizasse tudo aquilo que ele estava aprendendo. E uma boa soma de dinheiro para custear os estudos. Então, a gente percebe que Paulo era aquele que a gente poderia dizer que foi bem nascido, não é? Não passou por grandes dificuldades no início de sua vida. Certamente os pais dele tinham um futuro, uma trajetória planejada para ele. Ele depois se tornou membro do Sinédrio, o que era sinônimo também de grande prestígio. Tudo ia aparentemente bem na vida de Paulo, tudo se desenhando conforme o esperado. Creio que os pais dele se orgulhavam bastante dele, pois tinham desempenhado um papel importante e correto como pais na educação, na instrução de seu filho. Paulo tornou-se um homem de grande habilidade intelectual e comprometido com a causa de Deus e preocupado com aquela seita que estava crescendo dos seguidores daquele homem chamado Jesus Cristo, que para os judeus na época se dizia a grande mentira de ser o Messias. Que para eles, como povo, como nação, ainda aguardam o Messias. Não creem que Jesus Cristo tenha sido. Paulo, sendo comprometido como era, pediu permissão para buscar esses seguidores de Jesus Cristo onde estivessem, pois julgava que eles estavam fazendo muito mal às pessoas, pregando ensinamentos falsos. Ele foi, então, recebeu a autorização, foi nomeado como uma espécie de embaixador para realizar essa missão. E o foi. Deve ter sido motivo de orgulho também para os pais. Pensar, nosso filho, incumbido de uma missão tão importante como essa, nossa, nós fizemos tudo certo mesmo. Só que, no caminho para Damasco, e a escolha de Damasco não foi aleatória, Damasco era um centro comercial muito importante, era de onde muitos navios partiam e onde chegavam muitos navios, e Paulo sabia que se o evangelho crescesse ali em Damasco, se a mensagem de Jesus Cristo crescesse ali em Damasco, rapidamente se espalharia pelo mundo conhecido. Então, ele foi inteligente o suficiente para ter essa percepção e foi para Damasco. E no caminho, nem tudo correu como ele desejava,
E nós sabemos do relato bíblico que conta o encontro que ele teve com Jesus Cristo. E a vida dele sofreu uma tremenda reviravolta. A partir daí, dessa condição social, financeira, religiosa, privilegiada de Paulo, ele perdeu tudo. E ele passou a viver, depois do encontro dele com Cristo, numa condição de constante preconceito, de ódio, de desconfiança, e ele não foi mais recebido, pelo menos de início, nem por cristãos, nem por judeus. Eu fico imaginando se eu estivesse lá, perto de algum lugar, junto com cristãos, onde Paulo aparecesse. E quando Barnabé finalmente convenceu, gente, vamos ouvir, vamos dar uma chance a ele, eu imagino que tá bom, você está pedindo, eu vou dar essa chance. Imagino que eu estivesse lá com minha família e escutasse Paulo pregar, e eu ia ficar assim, olhando para ele. Sim, estou lhe ouvindo. E é bem possível que quando eu chegasse em casa, eu chegasse para os meus filhos ou para o meu esposo e dissesse assim, olha, ele falou muita coisa boa, ele disse muita coisa linda, mas, é melhor ficar de olho, viu? Não é bom ficar logo confiando e deixando ele tomar domínio de tudo, não. Será que isso não é um truque? Pela minha própria natureza, eu acho que eu pensaria isto. E este foi o pensamento de muitos. Não sei, irmãos, se em algum momento, logo assim de início, se Paulo chegasse lá na minha cidade para pregar, se eu diria, vamos, irmão Paulo, para minha casa almoçar? Não sei. E este foi o pensamento de muitos que rejeitaram Paulo. E eu fico imaginando como foi difícil para ele conviver agora com essa nova realidade. Passou a ser caçado, literalmente, pelos líderes judeus, que não concordavam com seu novo estilo de vida e que tinham consciência do grande potencial de Paulo na pregação do Evangelho. Eles conheciam a oratória, as habilidades de Paulo, o convencimento que Paulo era capaz de produzir naqueles que tivessem contato com eles. Haja vista que ele havia sido instruído pelos melhores daquela época. E aí eu paro para pensar numa coisa. Diante de toda essa mudança, os pais de Paulo devem ter ficado muito preocupados. Quem sabe tenham se sentido frustrados. Nossa, nós fizemos tantos planos para o nosso filho. Ele estava numa carreira brilhante, ele tinha tudo às mãos. Privilégio de cidadão romano, privilégios de um homem bem instruído dentro da nossa tradição oral, mas jogou tudo fora por uma loucura. Agora está vivendo escondido, a gente nem sabe por onde ele anda. E tais pensamentos também de imaginar, nossa, perdi muita coisa, minha vida agora está difícil, podem ter passado pela cabeça de Paulo. E muitos de nós perdemos coisas quando nos levantamos por aquilo que é correto. E diante disso, como será que tem sido a nossa reação? Paulo, em 2 Coríntios 11, 23, ele fala de outras pessoas que estavam pregando o Evangelho e que se gloriavam também. E ele diz assim, são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais e em perigo de morte muitas vezes. Este foi o ganho que Paulo recebeu por decidir se colocar ao lado de Cristo, testemunhar de Cristo e viver pela verdade do Evangelho. Além disso, Paulo conviveu também com momentos de crise existencial. Talvez a gente nem imagine que ele tenha vivido tantos conflitos, mas lá em 2 Coríntios 12,
dos versículos de 7 a 11, ele fala de um desses conflitos, de um desses momentos de batalha dele, não com outras pessoas, mas também com o próprio Deus. Ele fala do espinho na carne que ele tinha. Alguns acadêmicos acham que poderia ser alguma doença crônica que ele tem adquirido devido às intempéries que ele enfrentou. Outros acham que é algum pecado difícil de ele vencer. A minha opinião pessoal, eu penso mais que é voltada para o lado de algum pecado, quem sabe, talvez, o pecado do autoritarismo, ou da prepotência, da arrogância, quem sabe, porque a gente percebe que ele era um homem temperamental, mas essa é uma impressão apenas minha, talvez por lutar contra esses mesmos espinhos. O fato é que Paulo diz que ele orou a Deus, ele clamou a Deus para se ver livre deste espinho, deste incômodo. E Deus disse a ele assim, não, meu filho, não vou livrar não. A minha graça é suficiente para você. E depois disso ele diz que, por isso que eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí eu me torno forte, porque eu sei que é o poder de Cristo que está me fazendo forte, e não estou sendo forte por mim mesmo. Mas eu imagino que não tenha sido fácil para Paulo se resignar, se submeter e aceitar que ele iria conviver com aquilo ali para o resto de sua vida. E nem por isso ele negou a Jesus Cristo, e nem por isso ele deixou de ir avante naquilo que Deus esperava dele. E nós vivemos num contexto em que a humanidade tem se acostumado muito aos confortos, às conquistas, às conveniências, e tem se tornado cada vez mais difícil receber um não como resposta. Alunos que não aceitam não de um professor, filhos que não aceitam não dos pais, colaboradores que não aceitam não de seus chefes, amigos que não aceitam não um do outro, namorados e namoradas que não aceitam não. E a gente tem visto violência se desenrolando, dificuldade nos relacionamentos. E se a gente não consegue aceitar não de um semelhante nosso, muito mais difícil é aceitar um não de Deus. Eu fico imaginando que vocês estejam aí em casa pensando em tantos planos que fizeram, tantas coisas que almejaram, mas que não têm conseguido realizar. Assim como Paulo não conseguiu este intento dele. E é difícil lidar com isso. Mas pense numa coisa, como filho de Deus, o primeiro compromisso de Deus com cada um de nós é a nossa salvação. E se for preciso que Ele nos negue muitos favores e muitas conveniências neste mundo, louvado seja o seu nome, porque Ele está nos levando para o céu. De que adianta conquistas que consigamos aqui, que comprometam a vida eterna que Jesus quer nos oferecer, tem nos oferecido pela graça. Eu tenho imaginado várias coisas que almejei, que pensei e que não conquistei ainda, não sei se ainda conquistarei, e alguns eu já percebi, Senhor, não vai ser do jeito que eu quero, porque se for do jeito que eu quero, a minha salvação será comprometida. Mas não é fácil lidar com essas realidades e nos submetermos à vontade do Senhor, nos submetermos a ouvir, acatar e aceitar de boa vontade um não que venha de Deus. E isso aconteceu com Paulo. Mas no final da passagem, de 2 Coríntios de 7 a 11, o relato dele é que ele glorifica o nome de Deus no meio dessas fraquezas. E nós não devemos ser diferentes. Hoje, nós não temos Paulo presencialmente para testemunhar. Hoje, nós temos os irmãos da igreja de Jardim Cruzeiro, nós temos os demais irmãos que estão acompanhando essa transmissão, outros que não estão acompanhando agora, mas em que em algum momento podem acompanhar depois. Hoje,
nós temos a igreja remanescente de Deus para fazer a obra dele, para proclamar o evangelho, para se levantar e dizer, ainda que morra, ainda que ele me tire a vida, nele eu esperarei, como disse Jó, e como aconteceu com Paulo também. Outro dilema pessoal pelo qual Paulo passou, e que muitos de nós passamos, se não todos aqueles que se colocam para caminhar no caminho estreito, é o que ele relata em Romanos 7,15, quando ele diz, o que eu não quero, isto faço, mas o bem que eu quero, eu não faço. E ele fala da grande batalha que existia dentro dele, para vencer o mal, para vencer o pecado e para fazer aquilo que Deus desejava, para fazer a vontade de Deus. E as batalhas que nós enfrentamos são assim também, em níveis diferentes, em esferas diferentes. Talvez a sua maior batalha seja no relacionamento com o seu cônjuge, de aceitar a liderança do esposo amar a família até a morte, como Cristo amou a igreja, com os filhos, um conflito de gerações, com o próprio Deus. Você bem sabe das batalhas que você enfrenta. Paulo também enfrentou. E nelas, tudo o que ele diz é que pela graça de Cristo, obedecendo a Deus e se colocando em humildade diante do altar do Senhor o tempo inteiro, ele foi vitorioso. E esse é o convite que Jesus faz a nós hoje. Assim como Paulo vivia todos esses dilemas, todos esses conflitos ao pé da cruz, Jesus nos convida a fazer o mesmo. E muitas das derrotas, meus irmãos, por que não dizer todas, as derrotas que nós enfrentamos neste mundo, é porque muitas vezes nós resolvemos lutar sozinhos, como se tivéssemos força em nós. Dar opiniões que são as nossas e não as de Deus. Tomar decisões que são as nossas para satisfazer o nosso próprio eu e não aquilo que Deus deseja de nós. Todas essas coisas que Paulo viveu o conduziram para chegar naquele ponto do versículo que eu citei no início. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas sabe o que é que me chama mais atenção? É que antes de chegar aí, em posso todas as coisas naquilo que me fortalece, olha só o que é que ele diz nos versículos de 10 a 12. O contexto da carta de Filipenses é um contexto em que Paulo está preso e ele recebe uma oferta dos irmãos da igreja. Ele estava numa espécie de prisão domiciliar, então ele tinha esse direito de receber visita, de enviar e receber cartas, mas ele era constantemente vigiado por um soldado romano. E numa dessas visitas, os irmãos de Filipos mandaram para ele uma carta e mandaram algum dinheiro. E a carta toda de Filipenses, ele fala, admoesta os irmãos e convida os irmãos a serem gratos, a vencerem a ansiedade, a experimentarem a paz que excede todo o entendimento. E aí, quando chega nessa parte aqui, ele agradece pelo cuidado dos irmãos e ele diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E depois disso ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito fácil a gente imaginar esta passagem bíblica num contexto de dizer assim: o problema está aí, posso vencer. Vou me levantar agora e vou cair para cima, como se diz muito aqui na Bahia. E não tem problema que vai me impedir de ir em frente
E, humanamente, existem, não é, aqueles lemas que se diz por aí. Eu quero, eu posso e eu consigo. Não adianta, não tem nada que possa me deter de conseguir o que eu quero, porque Deus está comigo. Mas o relato de Paulo, antes de dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é bem este. O relato de Paulo é, eu posso passar fome e conseguir passar fome e ir passando fome. E continuarei nos pés de Cristo e Ele vai continuar me fortalecendo. Se eu tiver abundância de comida, eu também vou saber viver desse jeito. Porque Cristo me fortalece para que eu não tenha orgulho, para que eu não pense que eu sou melhor do que os outros, para que eu não me apegue às riquezas materiais. Posso viver com saúde, posso viver com doença, sem achar que existe em mim algum motivo de me gloriar, sem blasfemar contra o meu Deus, sem me lamuriar. É esta a mensagem de Paulo aqui. E eu fico pensando, será que Paulo imaginava que praticamente 2 milênios depois, a carta que ele escreveu para aqueles irmãos de Filipenses estaria aqui hoje, servindo tanto em 2020 para nós que estamos vivendo esse contexto de inconveniência e de turbulência nessa pandemia? Certamente ele não imaginava. Quando ele diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, talvez ele não imaginasse que o bem que viria de todas as provações pelas quais ele passou e de ele ter aprendido a viver na abundância, na fome, suportando perseguições, sendo caçado, passando frio, fugindo, sendo ameaçado de linchamento. Talvez ele não imaginasse que as 13 cartas que ele escreveu fossem compor o cânon bíblico, a metade do Novo Testamento, e que estariam em pé de igualdade com os ensinos que ele cresceu aprendendo, que a Bíblia que ele tinha era o Velho Testamento. Ele certamente não imaginava tanto. Mas quando ele disse que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ele sabia que Deus tinha um propósito para ele. E, voltando para Filipenses 4, o verbo que ele usa aqui é, eu já aprendi a viver desse jeito. Ele deixa claro para a gente que ele não nasceu sabendo fazer isso. E que não foi fácil. Não foi simplesmente, chegou a aprovação e ele já estava pronto para vencer. Ele já estava com tudo certo para ir em frente sem sofrimento. Não. Porque nós não fomos feitos para perder. Deus nos fez para sermos vitoriosos com Ele. As derrotas, as coisas ruins que nos acontecem, vêm todas como consequência do pecado. Do meu próprio pecado, do pecado da humanidade. Mas não são coisas que vêm de Deus. E é preciso que nós aprendamos. Ao passo que Paulo conviveu com essas perdas, ele também tinha certeza do cuidado de Deus por ele. E o fato de ele receber essa visita dos irmãos de Filipos, essas encomendas, aliás, mandando coisas para ele, lembrando, dizendo a ele, estamos com você, estamos orando por você, nós amamos você, era uma forma de Deus dizer assim, eu não te dei exatamente aquilo que você quer, mas veja, eu continuo cuidando de você. Eu dizia aos irmãos há poucos minutos que eu percebi que tem várias coisas que eu gostaria de realizar. Tinha um roteiro prontinho assim na minha mente. E que eu já percebi que Deus não vai fazer desse jeito. Não é fácil.
lidar com a realidade. Mas, por outro lado, assim como os irmãos de Filipenses mimaram, por assim dizer, o seu amigo Paulo, de vez em quando eu experimento coisas na minha vida que mostram o cuidado de Deus por mim. Recentemente, eu tive chikungunya, como muita gente aqui em Salvador, e o cuidado que Deus demonstrou por mim através dos meus amigos, meus colegas de trabalho, que começaram a ir lá em casa, assim, em campanha. Uma levou o almoço, a outra chegou lá para levar umas frutas, vou lavar a louça. E foi, arrumou a minha cozinha, e daqui a pouco chegava outra, você quer o quê? Até perguntando o que é que eu queria comer. São demonstrações de amor de Deus para a gente. E eu tenho certeza que se você começar a pensar, se você puxar um pouquinho pelo seu raciocínio, você vai se lembrar de muitos desses mimos de Deus para você. Lembrando sempre que os tempos podem estar difíceis, mas que mesmo assim, Ele continua com você. Então, queridos, o que Deus espera de nós é que nós tenhamos uma atitude como essa de Paulo. Tenho visto muitos jovens e até muitos irmãos da igreja gastando muito tempo nas redes sociais, reclamando do tédio porque está em casa, reclamando porque não aguenta mais, falando mal do governo, falando mal de pessoas. As redes sociais viraram um verdadeiro campo de batalha. E Deus não nos chamou para esta batalha. A batalha para a qual Deus nos chamou é a batalha do Evangelho. É a batalha de, mesmo passando dificuldades, porque praticamente todos estamos. São raros aqueles brasileiros e aqueles cidadãos de outros países também que não estão vivendo dificuldades. Muitos perderam seus queridos e têm perdido para esta doença. Outros estão cuidando, orando e acompanhando o quadro de pessoas amadas infectadas, sem saber o que é que reserva o futuro. Muitos estamos até com medo, porque nenhum de nós é imune a isso. E pode acontecer com qualquer um de nós. O cenário que aguarda a nós cristãos daqui para frente neste mundo não é um cenário favorável. E eu tenho dito algumas vezes que esse inconveniente que estamos vivendo com a pandemia é apenas um ensaio de Deus mostrando para a gente que nós não temos controle de nada, que nós dependemos inteiramente dEle e da misericórdia dEle. E como igreja remanescente, como filhos do Deus Altíssimo, como aqueles que o representam nesta terra, Ele espera que nós tenhamos uma postura, uma atitude de vida diferenciada daqueles que não têm esperança ainda. Nós não devemos, nós não podemos, queridos irmãos, nos juntar às pessoas que não conhecem Cristo e deixar que o discurso de revolta, de frustração, de murmuração tome conta de nossas vidas. O que Paulo escreveu em Filipenses 4,13 é verdade. Nós podemos absolutamente tudo na força de Jesus Cristo, inclusive vencer os desafios que estamos vivendo neste período de pandemia. Precisamos aprender, como ele disse nos versículos anteriores, aprender a viver na paz que excede todo o entendimento, aprender a viver sendo gratos a Cristo, obedecendo a Cristo, confiando em Cristo, ainda que o pior aconteça em nossas vidas. Ele nos chama para isso, para que aprendamos. Paulo aprendeu. E além de Filipenses, a epístola de Filemon, a epístola de Colossenses e a epístola de Efésios foram também escritas por ele na prisão. E em nenhuma delas, meus queridos, a gente encontra um discurso de Paulo reclamando, se lamuriando, ou falando dele, centrado nele, nos problemas dele, nas crises dele. Nessas 4 cartas, escritas em condições tão ruins, e as outras que ele escreveu também não foram em condições tão favoráveis, porque ele estava sempre
tentando sobreviver àquele dia, sem ser assassinado, sem ser preso, sem ser linchado. Mas ele não centra os escritos dele nas necessidades dele, nas frustrações dele, no que ele quer para ele. Ele coloca Cristo no centro de tudo. Ele arruma as doutrinas para a igreja cristã. Ele aconselha os irmãos a se relacionarem bem dentro da igreja. Ele diz aos irmãos: regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Veja, diante de isso saindo da boca de um homem que lutava para terminar cada dia de sua vida ainda vivo. Fiquem sempre alegres. E aqui, na carta de Filipenses especificamente, existem muitos relatos de ele dizendo à igreja: irmãos, fiquem felizes, fiquem alegres, mantenham-se regozijando. Não deixem que essas coisas aí do dia a dia acabem com a vida de vocês. Pensem nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e que são de boa fama. Seja isto que ocupe o pensamento de vocês. Fazendo isso, vocês vão ver que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar vocês. De um homem que estava preso, de um homem que a qualquer momento poderia ser levado para a morte. É uma grande lição para nós. Ele aprendeu que ele poderia realizar todas as coisas, ele poderia sobreviver a todas as coisas na força de Jesus Cristo. E ele nos ensinou. E hoje eu finalizo dizendo isso aos irmãos. Assim como Paulo aprendeu a passar por todos os inconvenientes sozinho, ele também deseja que nós aprendamos. A atitude de Paulo é a atitude que Deus espera que eu e que você, que somos filhos dele, que somos representantes dele, tenhamos hoje. Diante desta pandemia, existem muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Deus, que ainda não conhecem a esperança que existe em Jesus Cristo. E ele espera que eu e que você demos um testemunho fiel do caráter dele. Que nós aprendamos, assim como Paulo aprendeu. E que o Senhor nos abençoe, que a graça dele nos acompanhe, que o Espírito Santo nos transforme e que ele nos guarde até o dia em que nós pudermos nos encontrar com ele, presencialmente, nas mansões celestiais, para nunca mais nos afastarmos. E lá a gente vai poder dizer a Paulo: sabe, eu li um dia que você escreveu que a gente poderia aprender a passar por tudo com regozijo no coração. E eu aprendi. E por isso estou aqui. E aí Paulo vai perguntar assim: você leu onde? E aí é que ele vai ter noção do quanto ele pode fazer na causa de Cristo. E de como o testemunho dele, do que o Senhor Jesus Cristo faz na vida de uma pessoa, é fiel e verdadeiro. Que o Senhor nos abençoe. Amém. As águas tu também és rei.
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, ó meu Senhor. Cobre-me com tua mão, com teu poder me esconder. Descansarei, descansarei, pois sei que tu és Deus, eu sei que tu és Deus. Descansarei, descansarei, pois sei que tu és Deus, eu sei que tu és Deus. Eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.
Algumas vezes Deus vai mudar as circunstâncias desfavoráveis em que você se encontra. Outras vezes, Ele vai querer mudar você, para que você possa transformar a vida de outros que lhe cercam pelo poder de Cristo, no meio das circunstâncias desfavoráveis. Que o Espírito Santo esteja com cada um de nós, e eu me incluo nesse você que falei há pouco, para que a nossa resposta seja sempre aquela que o Senhor quer ouvir. Eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor faça em mim e que o Senhor me capacite a fazer aquilo que o Senhor espera de mim, como filho seu, como representante seu neste mundo até a volta de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o seu nome por tantos ensinamentos que nós encontramos na sua palavra. Louvamos o seu nome pela graça que nos é oferecida e pelo privilégio que nós temos, meu Deus, de partilhar sua palavra com os outros. Pedimos perdão porque muitas vezes nós falhamos, porque os problemas que nos cercam, as circunstâncias desfavoráveis e até mesmo o nosso próprio egoísmo nos impede de olhar para o Senhor, nos impede de olhar para o nosso semelhante com um olhar de amor. E nós acabamos dando um mau testemunho do seu caráter. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E que o Espírito Santo continue nos cercando, nos incomodando e nos trazendo de volta ao caminho estreito, que é onde nós queremos estar. Faça em nós a obra que o Senhor deseja, assim como fez na vida do apóstolo Paulo. E nos ensine, meu Deus, como o Senhor o ensinou, a estar feliz, seja com fartura, seja com necessidade, seja com saúde, seja com doença, com perdas ou ganhos. Que nossa alegria seja a alegria vinda do Espírito Santo e que nós possamos experimentar no Senhor a paz que excede todo o entendimento. Fortaleça a sua igreja até nos encontrarmos com o Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.